Quando Beatriz Almeida, 36 anos, herdeira de um império imobiliário de 700 milhões de euros, parou na oficina Silva devido a um problema no motor da sua Ferrari vermelha e ouviu um homem com as mãos manchadas de graxa e uma menina de 6 anos agarrada à sua perna dizer: "Senhora, posso consertar o seu carro de graça em troca de um prato de comida para mim e para a minha filha? Não comemos há 2 dias." Seu mundo perfeito e frio tremeu. O homem não implorava. Disse-o num tom de desespero digno, com olhos cansados, mas honestos, como alguém que oferece um serviço justo em troca de sobrevivência. A menina não estava a chorar. Apenas olhava para o pai com olhos arregalados e esperançosos, jovem demais para entender a vergonha, mas velha o suficiente para sentir a fome. Beatriz deveria ter recusado, dar alguns euros e ir embora, esquecer esta cena constrangedora. Mas algo naqueles olhos, algo naquela proposta feita com orgulho em vez de piedade, atingiu-a num ponto que pensava estar morto desde que herdou a fortuna da família e aprendeu que todos queriam algo dela. Este homem não. Ele não implorava caridade, implorava trabalho. E o que aconteceu depois mudou a vida de 3 pessoas para sempre. Se está pronto para isso, conte a sua história nos comentários. De onde está a assistir este vídeo? Lisboa ardia sob o sol de julho como um forno infernal. O asfalto ondulava sob o calor. O ar estava denso e imóvel, e as ruas do bairro da Amadora pareciam desertas numa tarde mortal. Era o tipo de dia em que os ricos se refugiavam nas suas mansões climatizadas ou nas praias privadas do Algarve, enquanto os outros sobreviviam como podiam. Beatriz Almeida não deveria estar ali. Uma mulher do seu calibre nunca atravessava aqueles bairros operários, nunca parava em oficinas que cheiravam a graxa e suor. Mas a sua Ferrari F8 Tributo vermelha tinha começado a fazer ruídos estranhos na A5, e antes de poder chegar à oficina autorizada em Cascais, o motor tinha começado a deitar fumo. Tinha parado na primeira oficina que viu, um lugar modesto com uma placa desbotada. Oficina Silva, reparação de automóveis. Saiu da Ferrari com os seus saltos Louboutin a fazer clique no asfalto rachado. Usava um vestido vermelho baixo que provavelmente custava mais do que a oficina arrecadava num mês. O cabelo castanho estava perfeitamente penteado e preso. Os óculos de sol, Chanel, cobriam os olhos verdes que tinham aprendido a não mostrar emoções. Tinha 36 anos e possuía metade de Cascais, mais 3 edifícios históricos no centro de Lisboa. Mais uma coleção de propriedades por toda Portugal. O Império Almeida era lenda. 3 gerações de construtores e investidores imobiliários que tinham transformado terrenos em ouro. Mas Beatriz não tinha construído nada. Tinha herdado tudo quando seus pais morreram num acidente de iate 5 anos antes. Desde então, tinha gerido o império com eficiência glacial, aumentando o patrimônio em 40%, adquirindo, vendendo, especulando. Não tinha amigos, sócios. Não tinha família, só advogados e contabilistas. Não tinha amantes, só encontros ocasionais com homens do seu mundo que duravam o tempo de um jantar antes do tédio a invadir. A oficina parecia vazia. Beatriz estava prestes a ir-se embora quando viu alguém mover-se na parte traseira. Um homem saiu da casa de banho a secar as mãos numa toalha suja. Teria uns 35 anos, cabelo escuro despenteado, barba de 3 dias, uma camiseta branca manchada de graxa e jeans rotos, não por moda, mas por desgaste. Mas o que impressionou Beatriz foram os olhos. Eram castanhos, profundos, inteligentes, e tinham aquela sombra particular de alguém que tinha visto a vida desmoronar-se. Atrás dele, agarrada à sua perna como um coala, havia uma menina. Teria 6 anos, talvez 7, com cabelo castanho apanhado numa trança desalinhada, uma camiseta rosa desbotada e calções demasiado grandes. Seus olhos eram enormes, da cor do mel, e olhavam para Beatriz com uma mistura de curiosidade e reverência, como se nunca tivesse visto uma mulher tão elegante.
O homem aproximou-se lentamente, deixando que a menina se escondesse atrás dele. Apresentou-se como Pedro Silva, dono da oficina. A voz era rouca, cansada, mas educada. Perguntou o que se passava com o carro. Beatriz explicou com impaciência, olhando para o relógio Cartier. Tinha uma reunião com investidores japoneses em 2 horas. Não tinha tempo para isto. Pedro abriu o capô da Ferrari e inclinou-se para inspecionar. Beatriz observou-o trabalhar. As suas mãos eram calejadas, cobertas de velhas cicatrizes e graxa que nunca saía completamente, mas moviam-se com precisão, com a segurança de alguém que conhecia intimamente cada peça de um motor. Depois de 5 minutos, endireitou-se e deu o diagnóstico. Bomba de água danificada, provavelmente pelo calor excessivo. Podia repará-la numa hora, mas precisava de encomendar a peça, que chegaria no dia seguinte. Beatriz estava prestes a chamar o reboque quando viu a menina puxar a camiseta do pai. A pequena sussurrou algo demasiado baixo para ser ouvido. Pedro agachou-se e escutou, depois negou com a cabeça. A menina insistiu, puxando a camiseta com mais força. Os olhos encheram-se de lágrimas. Então aconteceu algo que Beatriz não esperava. Pedro endireitou-se, olhou Beatriz diretamente nos olhos e disse com voz tranquila, mas firme as palavras que ela nunca esqueceria. Senhora, posso reparar a sua Ferrari hoje mesmo, numa hora, se aceitar uma proposta. Posso fazê-lo de graça, sem lhe cobrar €1, se em troca me comprar um prato de comida para mim e para a minha filha. Não comemos há 2 dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou-o fixamente, certa de ter ouvido mal. Este homem, este mecânico que trabalhava em Ferraris, estava a oferecer reparar o seu carro de €80.000 em troca de uma refeição. Era impossível, era absurdo. Mas os olhos de Pedro não mentiam. Via orgulho naqueles olhos, não lástima. Via dignidade, não desespero. Não estava a mendigar. Estava a oferecer um trabalho justo em troca de sobrevivência. E atrás dele, a menina olhava-o com uma confiança tão absoluta, tão pura, que partiu algo no peito de Beatriz. Pela primeira vez em 5 anos, Beatriz Almeida não soube o que dizer. Abriu a boca, fechou-a. As suas mãos, que assinavam contratos milionários sem tremer, tremiam ligeiramente. Algo na cena à sua frente. Um pai que deixava de lado o seu orgulho pela filha. Uma menina que olhava para o pai como se fosse um herói, mesmo quando pedia comida. Tinha tocado uma parte dela que acreditava estar morta. Disse que sim. Não sabe ainda por quê. Talvez por curiosidade, por culpa, talvez porque aqueles olhos, tanto do pai como da filha, lhe tinham recordado que era humana, não apenas uma máquina de fazer dinheiro. Pedro assentiu sem sorrir, sem agradecer excessivamente. Disse à menina, que se chamava Sofia, que fosse sentar-se no escritório. Depois, começou a trabalhar na Ferrari com uma concentração feroz. Beatriz observou-o. As suas mãos voavam sobre as peças do motor, desmontando, limpando, substituindo. Não tinha as peças originais Ferrari, mas improvisou com o que tinha, fazendo modificações que custariam milhares de euros numa oficina autorizada. Enquanto esperava, Beatriz olhou para a oficina. Era pequena, limpa, mas claramente as prateleiras estavam meio vazias. As ferramentas eram velhas, mas bem mantidas. Havia um calendário de 3 anos atrás pendurado na parede, fotografias desbotadas do que pareciam corridas de carros, e num canto uma fotografia emoldurada de uma mulher jovem e sorridente a segurar um bebê. Sofia saiu do escritório e aproximou-se timidamente de Beatriz. Perguntou com vozinha hesitante se a senhora era uma princesa porque se vestia como as princesas dos seus livros. Beatriz, uma mulher que aterrorizava diretores executivos em reuniões, viu-se sem saber o que responder a uma menina de 6 anos. Sentou-se sobre os seus saltos Louboutin no asfalto sujo e falou com Sofia. A menina contou-lhe que o seu pai era o melhor mecânico de Lisboa,
que podia reparar qualquer carro, até os de corridas, que antes trabalhava para uma grande equipa de automobilismo. Mas depois, a mãe ficou doente e ele teve de deixar tudo para estar com ela. Que a mãe morreu há 2 anos e desde então só estavam ela e o pai. As palavras foram ditas com a simplicidade devastadora das crianças, sem entender quão trágica era a história que contava. Beatriz sentiu algo quebrar-se dentro dela. Esta menina tinha perdido a mãe, vivia com um pai que não tinha dinheiro para alimentar e ainda sorria. Ainda acreditava que o pai era um herói. 45 minutos depois, Pedro fechou o capô da Ferrari. Disse que estava pronto. Beatriz ligou o motor. Ronava perfeitamente, melhor que antes. Este homem, este mecânico faminto, tinha feito em 45 minutos um trabalho que custaria 3.000 euros numa oficina autorizada. Beatriz saiu, abriu a mala, tirou um talão de cheques, escreveu 5.000 euros, 10 vezes o que teria pago normalmente. Estendeu-o a Pedro. Ele olhou para o cheque. Depois olhou para ela. Depois negou com a cabeça. Senhora, eu pedi um prato de comida. É um acordo. Beatriz insistiu. Pedro, a sua dignidade valia mais que 5.000 euros. Queria ganhar o que comia, não receber caridade de uma mulher rica que se sentia culpada. Beatriz dobrou o cheque e fez algo que não tinha feito em anos. Olhou para o relógio, pensou na reunião com os japoneses que perderia e disse: então venham comigo, a refeição comemo-la juntos. Beatriz levou Pedro e Sofia a um restaurante perto de Alfama, um lugar pequeno com toalhas de mesa xadrez vermelhas, onde os lisboetas de verdade comiam. O dono, um homem mais velho chamado Antônio, reconheceu-a, surpreendido de a ver depois de anos. Sofia olhava para o menu com olhos enormes, como se fosse um tesouro. Beatriz pediu para todos: bacalhau à Brás, croquetes, pastéis de nata, comida simples, verdadeira. Quando chegou, Sofia comeu com delicadeza excessiva, como se tivesse medo que lhe o tirassem. Beatriz sentiu vergonha. Tinha gastado 2.000 euros em sapatos naquela manhã, enquanto estes 2 não comiam há 2 dias. Pedro falou. Contou que tinha sido mecânico-chefe para uma equipa de rally, vida estável, bom salário. Depois Teresa, a sua esposa, descobriu um tumor no pâncreas. Deixou tudo para cuidar dela. Usou todas as poupanças. Ela morreu depois de 18 meses. Ficou com a oficina herdada do pai e Sofia com 4 anos. Mas o bairro mudou. As contas acumularam-se. A eletricidade foi cortada. Dormiam na oficina. Sofia ia à escola porque ele falsificava a morada. Contou tudo com voz tranquila, sem autopiedade. Depois disse algo que atingiu Beatriz como uma bofetada. Mas a minha filha não deve saber o quão grave é. Para ela, eu continuo a ser o herói que repara carros de corrida. E enquanto puder dar-lhe de comer e mandá-la à escola, continuo a ser um pai. Beatriz olhou para este homem que dormia num chão, mas protegia Sofia da verdade. Olhou para a menina que desenhava num guardanapo, que sorria apesar de tudo. Algo dentro dela partiu-se, ou talvez se reparasse. Durante 5 anos, tinha vivido entre contratos e números, apartamentos vazios e sucessos sem significado. Estes 2, que não tinham amor verdadeiro. Pagou a conta e disse em voz baixa a Antônio que preparasse refeições diárias para eles, que ela pagaria. Antônio assentiu com olhos úmidos. Fora do restaurante, Beatriz fez algo não planeado. Perguntou a Pedro se queria um trabalho real. Possuía uma coleção de carros clássicos num garagem privado no Parque das Nações. 60 veículos de milhões de euros. O velho mecânico tinha se reformado 3 meses antes. Ofereceu-lhe 4.000 euros por mês, um apartamento no edifício, seguro de saúde. Não por pena, mas porque tinha visto como trabalhava, a precisão, a paixão. Pedro perguntou por quê. Por que é que uma mulher como ela ajudava alguém como ele? Beatriz disse apenas que talvez precisasse de recordar o que significava ser humana,
Não apenas rica. Pedro aceitou. Sofia saltou-lhe para o pescoço, gritando que o pai era o seu herói e que a princesa era uma fada madrinha. Beatriz sentiu algo que não sentia há 5 anos. O coração bater por algo parecido com alegria. Os meses seguintes foram estranhos. Pedro e Sofia mudaram-se para o apartamento sobre a garagem no Parque das Nações. Pedro trabalhou nos carros clássicos com dedicação que deixou Beatriz sem palavras. Restaurou um Seat 600 de 1967. Está a gostar desta história? Deixe um like e subscreva o canal. Agora continuamos com o vídeo. Devolveu a vida a um Pegasus Z102 que o mecânico anterior tinha declarado irreparável. Mas o que mudou tudo foi Sofia. A menina cumprimentava Beatriz cada vez que passava, mostrava-lhe desenhos, pedia para brincar. E Beatriz, que nunca tinha querido filhos, viu-se a passar tardes inteiras a colorir com Sofia enquanto Pedro trabalhava. Pedro mudou. Peso do desespero, levantou-se. Tinha recuperado o orgulho. Não trabalhava por caridade, trabalhava porque era bom. E lentamente, entre Pedro e Beatriz, começou a formar-se algo que nenhum tinha procurado. Uma conexão. Não era atração física, era respeito. Respeito mútuo, apesar da diferença de classe. Mas Lisboa é pequena para os ricos. Os rumores começaram. Um fotógrafo apanhou-os no Parque das Nações com Sofia. As manchetes foram impiedosas. A rainha imobiliária degrada-se com o mecânico. Da Ferrari à oficina, a queda de Beatriz Almeida. O conselho de administração convocou Beatriz. Disseram-lhe que a sua relação inapropriada danificava a imagem da empresa. Deram-lhe um ultimato. Ou fechava aquela situação ou a removeriam do cargo. Já tinham um substituto preparado. Beatriz voltou à garagem naquela noite destroçada. Devia escolher entre a carreira e as pessoas que lhe tinham feito recordar o que significava viver. A empresa era o legado familiar, mas Pedro e Sofia tinham se tornado a sua família. Pedro viu a tormenta nos seus olhos. Disse-lhe que devia voltar à sua vida, que ele nunca lhe pediria que sacrificasse tudo. Era apenas um mecânico. Podia dar-lhe apenas uma vida simples. Mas Beatriz interrompeu-o. Disse-lhe que tinha passado 5 anos a construir um império vazio, que com ele e Sofia tinha encontrado algo que nenhum balanço podia comprar. Um propósito, um significado, uma razão para estar viva. Naquela noite, tomaram uma decisão juntos. Beatriz não se deixaria chantagear. Enfrentaria o conselho nos seus termos, sem esconder quem se tinha tornado, sem se envergonhar da família que tinha escolhido. A reunião do conselho foi épica. Beatriz apresentou-se com Pedro ao seu lado, um gesto que chocou todos os presentes. Ele não usava fato caro, apenas camisa limpa e calças decentes, mas estava erguido com dignidade, sem se intimidar por aqueles homens poderosos que o olhavam como lixo. Beatriz falou durante 1 hora. Mostrou números que provavam como, sob a sua direção, a empresa tinha crescido 250%. Falou de como os valores verdadeiros não eram classismo e preconceitos, mas integridade e mérito. E disse que se o conselho a queria fora porque amava um homem honesto que trabalhava com as mãos em vez de outro milionário vazio, então talvez não fosse a empresa certa para ela. A votação foi renhida, mas no final, os investidores que realmente contavam, os que olhavam para resultados, em vez de mexericos, votaram para a manter, com uma condição. Devia demonstrar que a sua vida pessoal não interferiria com as suas responsabilidades empresariais. Beatriz aceitou o desafio e, durante os meses seguintes, trabalhou mais do que nunca, mas desta vez não estava sozinha. Pedro esperava-a todas as noites. Sofia ligava-lhe para contar do colégio. Tinham uma rotina, uma vida real. A oficina de Pedro na Amadora, que Beatriz tinha comprado e renovado, começou a prosperar quando ela usou os seus contatos para lhe trazer clientes de alto nível, não como favor, mas porque reconhecia o seu talento.
Pedro contratou 3 mecânicos, ampliou o negócio, começou a respirar financeiramente pela primeira vez e Sofia. Sofia finalmente tinha a figura materna que sempre tinha desejado. Beatriz não substituía a sua mãe, não queria fazê-lo, mas ensinava-lhe coisas que Pedro não podia, como ser forte e doce ao mesmo tempo, como sonhar em grande, como não deixar que o mundo lhe dissesse quem podia ou não podia ser. Mas quando tudo parecia resolver-se, chegou a complicação final. A irmã de Teresa, tia de Sofia, ouviu rumores sobre Beatriz e decidiu intervir. Acusou Pedro de trair a memória da irmã, de expor Sofia a uma mulher rica, sem valores familiares. Ameaçou pedir a custódia de Sofia, dizendo que a menina merecia uma família real, não um pai que estava com uma mulher que vivia num mundo artificial de dinheiro e poder. Pedro estava desesperado. Amava a cunhada, mas não podia deixar que levasse Sofia. E uma parte dele perguntava-se se não teria razão, se Sofia não mereceria algo mais estável, mais tradicional. Foi Sofia mesma quem resolveu tudo. Uma noite, enquanto a tia e Beatriz estavam presentes num silêncio glacial, a menina levantou-se da mesa e correu para o quarto. Voltou com uma caixa. Dentro havia cartas, desenhos, objetos. Todos eram da mãe, deixados para ela antes de morrer. Sofia tirou uma carta que a mãe tinha escrito para Pedro para abrir quando encontrasse alguém novo. Teresa tinha sabido que ia morrer e tinha escrito aquela carta meses antes. Nela dizia que queria que Pedro fosse feliz, que Sofia crescesse com amor, que não queria que ele ficasse sozinho para sempre em seu nome. Dizia que o maior presente que podia deixar era dar permissão a Pedro para viver de novo. Todos choraram, a cunhada, Beatriz, Pedro, Sofia, e naquele momento a mulher entendeu que a sobrinha estava bem, melhor do que tinha estado desde que Teresa morreu. Pediu perdão a Beatriz, reconhecendo que tinha julgado sem entender, mas ainda havia um último obstáculo. O conselho ofereceu a Beatriz o negócio da sua vida. A aquisição de um grupo imobiliário no Dubai, uma oportunidade que triplicaria a empresa, mas requeria mudar-se para os Emirados durante pelo menos 3 anos. Era tudo pelo que tinha trabalhado, a coroa da sua carreira, mas significava deixar Pedro e Sofia. Claro, poderiam manter uma relação à distância, videoconferências, voos frequentes, mas Beatriz tinha visto demasiadas relações morrer assim. E não estava disposta a arriscar a única família verdadeira que tinha tido. Tomou a decisão mais difícil da sua vida. Recusou a oferta. Em vez disso, promoveu o seu vice-presidente para gerir a expansão nos Emirados, enquanto ela permanecia em Lisboa para supervisionar as operações europeias. Continuava poderosa, continuava a ser CEO, mas com horários mais humanos, com prioridades reorganizadas. O conselho ficou chocado. Os analistas previram que estava a deitar fora a carreira, mas a Beatriz não importaram as vozes, porque tinha entendido algo que 5 anos de sucesso não lhe tinham ensinado. A grandeza não se mede apenas em lucros e poder, mas no que está disposta a proteger. E ela protegeria a sua família a todo o custo. Naquela noite voltou à garagem e encontrou Pedro a trabalhar num velho Maserati. Contou-lhe da sua decisão. Ele parou de trabalhar, olhou-a, depois fez algo que nunca tinha feito. Beijou-a, não com paixão desesperada, mas com ternura profunda, com gratidão, com amor ganho através de meses de construção lenta e sólida. Foi Sofia quem os interrompeu, correndo para a garagem e parando de repente quando viu o beijo. Depois sorriu, aquele sorriso enorme e puro das crianças, e gritou: "Finalmente, pai, vais casar com ela." Pedro riu envergonhado. Beatriz corou, algo que não lhe acontecia há anos, mas a pergunta ficou suspensa no ar. E lentamente Pedro ajoelhou-se. Anel não tinha preparado discurso. Disse apenas que queria que ela ficasse, não como amiga, não como benfeitora, mas como esposa, como mãe de Sofia,
como a peça que faltava no puzzle familiar. Beatriz, a mulher que tinha negociado contratos milionários sem pestanejar, tremia enquanto dizia que sim, porque este sim significava mais que qualquer negócio empresarial. Significava abrir completamente o coração, derrubar os últimos muros, escolher o amor acima de tudo o resto. Casaram-se na primavera, numa pequena igreja em Alfama, a mesma onde os pais de Pedro se tinham casado décadas atrás. Não foi uma cerimônia ostentosa. Beatriz poderia ter alugado o Palácio da Ajuda se quisesse, mas escolheu uma igreja de bairro com 50 convidados, os amigos reais, não os conhecidos de negócios. Antônio do restaurante, os mecânicos que trabalhavam para Pedro, a cunhada que tinha dado a bênção, os poucos membros do conselho que tinham defendido Beatriz. Sofia foi dama de honor, usando um vestido rosa que ela mesma tinha escolhido. Não um vestido de marca, mas um de que gostava. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, Sofia gritou: "Eu estou a favor." E todos riram. Os anos seguintes viram Beatriz redefinir o que significava sucesso. A Almeida Holdings continuou a prosperar, mas sob uma liderança que valorizava as pessoas mais além dos lucros. Abriu programas de formação para jovens de bairros difíceis, dando oportunidades a rapazes como Pedro, que tinham talento, mas poucos recursos. Implementou políticas amigas da família, que permitiam aos seus empregados ter vidas fora do escritório. A oficina de Pedro tornou-se lenda, não pelos clientes ricos que agora iam, mas porque Pedro contratava pessoas que mais ninguém contrataria. Ex-presidiários, pais solteiros desesperados, jovens sem diplomas. Dava-lhes uma oportunidade como Beatriz lhe tinha dado a ele. E muitos deles floresceram. Sofia cresceu rodeada do amor de dois pais que lhe mostraram cada dia que a família não se define pelo sangue, mas pela escolha. Que as mulheres podem ser tão fortes como doces. Que os homens podem ser tão trabalhadores como presentes. E que o amor verdadeiro requer coragem, vulnerabilidade e vontade de derrubar os muros que nos protegem, mas nos isolam. 10 anos depois, quando Sofia tinha 16 anos e trabalhava meio tempo na oficina do pai durante o verão, um rapaz entrou com um velho Seat Ibiza. Estava magro, parecia não comer há dias e perguntou timidamente se podia trabalhar em troca de uma reparação, porque não tinha dinheiro. Sofia olhou para o pai, Pedro olhou para Beatriz e os três sorriram, porque sabiam o que fazer. Deram ao rapaz o trabalho, convidaram-no para comer, perguntaram a sua história. E quando descobriram que dormia no carro com o irmão mais novo, ofereceram-lhe o mesmo que Beatriz tinha oferecido a Pedro anos antes. Um trabalho, uma oportunidade, uma esperança. Porque a maior lição que Beatriz, Pedro e Sofia aprenderam foi esta: a fortuna verdadeira não se mede em dinheiro, mas em oportunidades de mudar vidas. Um gesto, uma refeição, uma oferta de trabalho pode transformar destinos. E quando alguém que pensava estar partido recebe uma oportunidade, não cria apenas uma nova vida, mas uma onda que se propaga, tocando outros, criando cadeias de milagres pequenos, mas reais. O homem que tinha pedido para reparar uma Ferrari em troca de comida tinha encontrado não apenas uma refeição, mas uma família. A mulher que tinha dito que sim tinha encontrado não apenas um mecânico, mas um propósito. E a menina que tinha perdido uma mãe tinha ganho algo diferente, mas igualmente precioso. A prova de que o amor pode chegar de direções inesperadas. Lisboa continua a brilhar ao sol, indiferente às pequenas revoluções que ocorrem nas suas ruas. Mas numa garagem no Parque das Nações, numa oficina na Amadora, num restaurante em Alfama, há pessoas que sabem que os milagres existem. Não os grandes milagres barulhentos, pequenos e silenciosos eventos que ocorrem quando alguém escolhe ver a humanidade em vez do preço. Quando alguém oferece dignidade em vez de pena. Quando alguém diz sim
em vez de simplesmente passar ao lado. E talvez este seja o verdadeiro significado de riqueza. Não o que possui, mas o que está disposto a partilhar. Não o que acumula, mas o que constrói. Não as portas que fecha, mas as que abre. Uma Ferrari avariada e um pedido impossível tinham mudado 3 vidas, mas na verdade muitas outras tinham mudado, porque cada vida tocada tornou-se um ponto de luz que iluminou outros. E no fim, Lisboa brilhou um pouco mais, não por causa das suas luzes artificiais, mas pelos pequenos atos de coragem e compaixão que ocorreram quando as pessoas escolheram ser humanas. Se esta história o fez sentir, acreditar que os milagres estão escondidos nos encontros mais improváveis, deixe um pequeno coração aqui embaixo para nos avisar. E se realmente quer apoiar histórias como esta que falam sobre pessoas reais, com corações reais num mundo que muitas vezes esquece o que conta de verdade, pode deixar um muito obrigado do fundo do coração através da função de super agradecimentos embaixo. Cada gesto conta, assim como aquele pedido de um prato de comida contou mais do que um mecânico desesperado poderia alguma vez imaginar, porque escolheu ficar até o fim. E isso faz de si tão especiais quanto os protagonistas desta história. Sim,